Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu vou perguntar: vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Eu vou convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Salmo 143, verso 10. Hoje, para quem não está tão acostumado, já deixa sua Bíblia no gatilho, seu aplicativo aberto. Hoje a gente vai varrer bem a Bíblia, vários versículos, porque eu não quero eu estar falando, eu quero que a Bíblia fale por si mesmo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa já é uma palavra que eu já tenho vivido, tenho aprendido esse tema na minha vida por muito tempo, desde que eu ouvi pela primeira vez esse assunto. É uma palavra que já foi ministrada no Crosswords, nos jovens e adolescentes esse ano. Então eu faço as palavras do apóstolo Paulo a todo adolescente e jovem, que é: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então, jovens e adolescentes, sim, vocês já escutaram essa palavra na vida de vocês, para quem esteve naquele culto. Mas é segurança para vocês. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a vontade de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus, porque às vezes tem perguntas, eu já me deparei várias vezes e eu me deparo ainda hoje. Vamos pegar o contexto geral que nós temos aqui, desde crianças até idosos. Em algum momento da sua vida, ou você já passou por isso ou está passando: será que eu devo me mudar de cidade? Aonde eu vou morar? Será que eu devo me mudar de emprego ou não? Com quem vou me casar? Qual curso eu vou fazer? Eu aceito uma proposta de emprego X, Y, Z? Qual é o meu ministério? Será que eu realmente estou no ministério de Deus? Ou será que, o que eu tenho que fazer no meu ministério, na minha casa, na minha família? Eu estou tão perdido, Deus. E afinal, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a nossa igreja? E detalhe, tão importante como fazer essa vontade de Deus para as nossas vidas? E se há um tema, eu não sei vocês, mas que no ser humano, na minha vida, que às vezes pode me travar, ou o ser humano fica buscando e a gente sempre fica falando, é a vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Às vezes a gente fica: meu Deus, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? E de repente passa ali uma semana, um mês, um ano, de repente você está olhando, uma década se passou e você está estagnado no mesmo lugar que você estava quando você começou a se perguntar para Deus: será que é a tua vontade? Porque aparentemente você não ouviu uma resposta clara com um estrondo ou uma voz audível de Deus. Mas vira para a pessoa do seu lado hoje e fala assim: a vontade de Deus para você hoje é que você pague o meu almoço depois desse culto. Amém? Quem toma posse, quem recebeu essa palavra, toma posse. Amém? Irmãos, como eu falei, a gente vai discorrer a Bíblia, então eu vou tentar ser rápido, porque senão a gente demora. E aí eu conto com vocês, para que vocês, junto comigo, possam vasculhar cada versículo. Deixe que a Bíblia fale com vocês. Efésios 5,17. Vamos lá, rapidamente. Efésios 5,17. Está aqui atrás? Não? Não tem os versículos antecipadamente hoje, então até o pessoal da mídia vai correr um pouco. Diz o seguinte: portanto, irmãos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pergunta importante. Pergunta não, mas constatação importante. Compreender é diferente de descobrir. Muitas vezes a gente está estagnado e parado nas nossas vidas porque a gente está querendo descobrir qual é a vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Compreender. Vejam comigo, imagina que nós estamos numa sala de aula
e o professor ele vai aplicar uma prova. Ele vai aplicar uma prova e o aluno ele vai precisar descobrir a matéria ou ele vai precisar compreender a matéria que já está explicada no livro? Compreender. Nenhum aluno vai ter que descobrir algo que está no livro, que já está ensinado, que em algum momento já lhe foi falado. Mesmo que ele não tenha estudado por algum motivo, ou ele tenha faltado na aula, ele não precisa descobrir, ele precisa compreender. E é isso aqui que eu gostaria de hoje para as nossas vidas, é compreender. Você compreenda para a sua vida, para a sua família, e nós como corpo de Cristo, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e nossa igreja. Então, reforçando, diga para a pessoa do seu lado, compreender é diferente de descobrir. Porque, gente, a vontade de Deus, ela é compreendida para que ela seja realizada por nós e não descoberta. Eu estou fazendo um panorama, estou caminhando aqui, depois a gente vai se aprofundar na vontade de Deus, mas os estudiosos, eles dizem que há 2 tipos de vontade de Deus. A vontade decretiva, o que é isso? Diz respeito à soberania de Deus. Deus vira e fala assim, haja luz, porque Ele quis que houvesse luz, então houve luz. Deus fala alguma coisa e isso simplesmente acontece porque é a vontade dEle, nada muda, é algo irrevogável. Não muda. É um decreto, é uma ordenança, é uma ordem, algo irrevogável que Deus define por sua vontade e isso simplesmente acontece, independente dos fatos, independente de mim, independente da minha busca, independente da sua busca, independente de como está a sua vida, se você é tão santo quanto você acredita que você é, ou tão pecador, acontece. Isaías 45, 23 diz, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Vejam, irmãos, isso aqui na palavra do Senhor é o próprio Deus dizendo, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou um decreto, algo irrevogável, não importa o que aconteça, não importa se alguém crê ou deixa de crer, não importa quão maus serão os dias daqui para frente, algo vai acontecer, algo é irrevogável, é que diante de mim todo joelho se dobre, e junto a mim toda língua jurará. Vocês percebem que isso aqui é uma vontade decretiva e ponto final? Jó 42, 2. Diz o seguinte, esses aqui eu estou passando mais rápido. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mais uma vez, a gente vê alguns exemplos aqui na Bíblia de uma vontade decretiva para as nossas vidas, para na humanidade como um todo. Deus diz, não pode ser frustrado. Então, esse é um tipo de vontade de Deus. É importante a gente compreender ela e saber que essa vontade de Deus ela é decretiva. Em algumas coisas nas nossas vidas acontece porque é a vontade de Deus e na humanidade, no mundo como um todo. Mas, agora tem uma segunda vontade. É essa vontade que eu gostaria que a gente pudesse se aprofundar hoje e entender ela, aplicar nas nossas vidas, alinhar as nossas vidas e a partir de hoje a gente possa compreender e executá-la nas nossas vidas. Ela é a vontade preceptiva. O que é preceptiva? Ela vem de preceitos. Preceitos vêm de lei. Lei do Senhor, da palavra de Deus. Ela diz respeito à lei do Senhor, às práticas, aos preceitos e às normas, aquilo que se é recomendado fazer. Eu vou dar um exemplo bem básico. Uma vontade expressa que ela pode acontecer ou não, dependendo de se ela vai ser obedecida. Por exemplo, eu posso recomendar para minha filha, você pode recomendar para quem você quiser o seguinte, não coloque o dedo na tomada, para que não tome choque. É a minha vontade que a minha filha não coloque o dedo na tomada para ela não tomar um choque. Mas depende de mim? Não. Depende dela compreender, entender o motivo
e simplesmente obedecer. Porque se ela não entender isso, essa vontade, esse cuidado, ela vai colocar o dedo na tomada e ela vai tomar um choque. Por mais que a minha vontade ela esteja expressa e eu com amor e com cuidado falei para ela. E entendem a diferença desse simples exemplo entre uma vontade preceptiva como uma vontade decretiva? Porque se fosse decretiva, eu falaria, não coloque o dedo na tomada e de forma alguma coisa ia acontecer. Quando ela fosse colocar o dedo, simplesmente o dedo ia desviar, ia para outro lugar, e não é assim. Então, irmãos, agora eu gostaria que a gente gastasse um pouquinho mais de tempo sobre isso. Deuteronômio 29, 29, pode abrir sua Bíblia, e depois deixem o dedo de vocês no Salmo 119. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Salmo 119, a partir do 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e os que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Olha que lindo. Talvez aqui, se a gente só lesse essas duas passagens de Deuteronômio 29 e Salmo 119, já fosse o suficiente para a gente entender que a vontade de Deus ela está expressa, revelada, contida na palavra dele. Porque ele vira e fala assim, que Deus ordenou os seus mandamentos para que diligentemente nós os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. E ele termina dizendo, meditarei os teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Enquanto em Deuteronômio ele fala que as coisas ocultas estão reservadas ao nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e às nossas famílias, aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei. Então, na palavra de Deus, ela já é clara e ela nos ensina, nos exorta para que a gente volte a nossa atenção para a palavra dele, para que aqui a gente entenda qual é a vontade revelada de Deus e a partir disso eu possa dirigir a minha e a sua vida. Já teve fases na minha vida em que eu chegava para Deus e falava assim, Deus, o que eu vou fazer? Eu estou com essa situação A e B, o que eu faço? Teve uma situação uma vez que eu estava para me mudar de um lugar, na época de faculdade, eu morava em um lugar, eu estava na dúvida se eu mudava, se eu não mudava, eu passei orando meses, jejuando, clamando, e eu não ouvi uma resposta clara. De repente Deus usou a vida de uma pessoa que eu não conhecia, nunca mais voltei a ver, a pessoa orou por mim numa calçada de rua, e a pessoa teve uma visão e falou assim, eu vejo malas na sua mão, é um tempo de mudança, que você vai se mudar de um lugar para outro, e etc, etc, etc. E naquele momento veio uma resposta clara de Deus para algo que eu já estava clamando há um certo tempo. Mas eu posso dizer, e eu tive convicção, então eu tomei a melhor decisão da minha vida, eu mudei, foi até quando eu morei com o Mateus, e aquilo para mim foi um direcionamento claro, uma resposta clara, mas nem sempre, irmãos, foi assim, nem sempre é assim, como já teve vezes na minha vida que eu tive que escolher entre A e B, A e B, A e B, A e B, e eu clamando, e o tempo chegando, cronômetro zerou, e eu tive que tomar uma decisão, sem vir alguém, sem aparecer um anjo, sem ter um sonho, sem ter uma visão, eu tive que tomar uma decisão. E talvez vocês estejam, assim como eu, em algumas coisas também na minha vida, precisando tomar uma decisão. O cronômetro está zerando, porque o tempo está urgindo. E às vezes você não tem um anjo
clamando em voz alta, uma trombeta soando, um sonho, uma visão, algo direcionando nesse sentido. Mas tanto eu quanto você temos a palavra de Deus. E aqui tem vontades reveladas para as nossas vidas. Então hoje nós falaremos sobre a vontade de Deus em seus preceitos. E a Bíblia ela é clara com relação a isso. E em alguns trechos que a gente vai ler, está literalmente escrito assim: a vontade de Deus para vocês é. Então, o primeiro texto que eu gostaria é que a gente pudesse abrir em 1 Timóteo, capítulo 2. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão entendendo? Vocês estão caminhando comigo na construção desse tema? Primeira Timóteo, capítulo 2. A partir do 1. Antes de tudo, pois, eu exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou ler novamente esse último versículo 4. O qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a primeira vontade que a gente expressa e revelada de Deus na Bíblia, que a gente vai ver hoje, é que Deus deseja que todos sejam salvos. Eu não sei se você já está aqui, é a primeira vez que você está numa igreja evangélica. Eu não sei se você já está aqui, de repente, há anos numa igreja evangélica, mas a vontade de Deus é que você seja salvo. Aqui a gente cantou Saudai do mundo o Salvador. Aqui a gente cantou, e aqui a gente declarou, e aqui a gente tem já vivido uma vida, e eu creio canções que expressam essa verdade. Jesus já pagou o preço para que você fosse salvo. Não importa se você nunca ouviu o evangelho na sua vida, se você está aqui ou se você vai assistir isso na sua casa, está assistindo na sua casa, não sei como está a sua situação. Se você um dia já simplesmente ergueu uma mão e falou assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor Salvador. Se você já está há anos, a verdade é, o que eu gostaria de dizer para você hoje: Deus quer que você seja salvo. Deus não quer que você perca seu tempo, perca sua vida, gaste seu tempo para outras coisas, para que no fim de todas as coisas você se perca. Deus quer a sua salvação. Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, não morra, não se perca, mas tenha vida eterna. Que seja salvo, que encontre a salvação, que coloque como salmista a alegria da salvação e você viva uma vida, seus 20, 80, 100 anos se Deus abençoar, até o último suspiro da sua vida, desde já salvo, em um dia com Cristo na vida eterna. Deus, Ele não quer que você se perca. Deus quer que você seja salvo. Salvo do quê? Salvo do pecado, salvo da morte, do inferno, de Satanás, salvo às vezes das suas concupiscências, salvos daquilo que às vezes tem prendido a sua vida. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Não perca seu tempo. Deus, Ele te ama. Se hoje você entrou aqui com dúvidas, a primeira vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo. E salvo para um relacionamento com Ele, salvo para receber o amor dEle, salvo para desfrutar de uma vida eterna, salvo para estar toda a eternidade recebendo o amor dEle. Vocês já experimentaram o amor de Deus? Eu já experimentei o amor de Deus, e o amor de Deus é lindo, você chora, você ri, você se ajoelha. Agora imagine, você se sente amado, aceito, valorizado e tantas outras coisas. Agora imagina você receber esse amor por 1000 anos, por 10 mil anos, por 120 mil anos, por toda uma eternidade. Imagina você conhecê-lo,
e conhecê-lo, porque eu acredito que Deus é infinito e eu vou ter toda uma eternidade para conhecer a infinitude dele, e eu vou conhecê-lo, e eu vou mais fundo, eu vou mais longe nele, porque a vontade dele é que eu seja salvo, que você seja salvo, que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos sejam salvos, e toda a tua casa seja salva. A pergunta é, como eu podemos ser salvos? Através de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, aceitando-as e praticando-as. Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação em somente boas obras. Não há salvação, eu vou ser sincero para você, nem todos os caminhos levam a Deus, como muitas vezes se ouve. Você pode ouvir, todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. O único caminho, a única verdade é Jesus. A única vida é Jesus. Não há outro caminho, não há palavra nenhuma, não há nada que vai direcionar a sua vida, a salvação, se não for por meio de Jesus. E você precisa entender isso, porque Jesus também, assim como Deus te amou, Jesus te amou em obediência ao próprio Pai, e Ele aceitou vir nesse lugar, morreu a minha morte, morreu a sua morte, para que você pudesse ser salvo, para que você experimentasse a bondade dEle, para que você tivesse verdadeiramente a chance de ter uma vida corrigida, para ter uma vida entregue a eles. A salvação é por meio de Jesus. É necessário crer em Jesus, em suas palavras, se arrepender e mudar de atitude verdadeiramente. Jesus passou todo o seu ministério aqui pregando que o reino era chegado e que era necessário arrependimento. Marcos 16. Abram comigo, é rapidinho. Marcos 16. É uma passagem bem conhecida. Diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É simples. Para quem às vezes é de exatas como eu, 1 e 0, 1 mais 1 igual a 2, não tem meio termo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Irmãos, a nossa fé em Jesus nos leva a uma mudança de vida. E uma prática ou uma manifestação visível dessa mudança de vida é o batismo. O batismo ele não é para você entrar numa nova religião. Não é um ritual para que agora você seja evangélico. Ou que você esteja numa religião X, Y ou Z. O batismo, para você que ainda não é batizado. Ou para você que se batizou, mas sem compreender o real sentido do batismo. É o que está escrito em Marcos 16. Quem crer em Jesus, quem crer no Filho de Deus, no Filho do homem que é Jesus, crer que Ele é o único caminho que nos leva a Deus e salvação, e for batizado, será salvo. O batismo é um chamado para você manifestar na sua vida a sua fé em Jesus, para manifestar que ontem você vivia de um jeito, mas hoje a sua vida é uma nova vida, e ela é dirigida por Jesus, a sua família é dirigida por Jesus, o seu trabalho é dirigido por Jesus, o seu ministério, aquilo que você vive, a sua vida como um todo, sem você segmentar, ela é dirigida por Jesus. Então, se você ainda não é batizado, meu irmão, creia em Jesus, batize a sua vida, procure os pastores, procure os líderes, entenda que o batismo é uma expressão da sua fé, de que você realmente fala: Jesus, eu te amo, eu creio em ti e eu quero ser salvo, e a minha vida sim é uma declaração de que eu quero ser salvo, de que eu creio em ti. A segunda vontade expressa de Deus na palavra, a gente vai encontrar em Efésios 5, 17, 18. Eu gostaria que todos nós pudéssemos abrir Efésios 5, 17, 18. A gente já até leu o verso 17.
Vou dar um minutinho, podem abrir. Efésios 5, 17 e 18 diz: Portanto, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu até li um pouquinho a mais, mas nos versos 17 e 18, ele começa dizendo o seguinte: não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele continua dizendo, e aí ele expressa qual é a vontade do Senhor dentro desse contexto. Não vos embriagueis com vinho, no qual leva a libertinagem, em algumas versões, mas encham-se pelo Espírito Santo. Irmãos, a segunda vontade de Deus expressa na Bíblia é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Vira para a pessoa do seu lado, eu gosto disso, é um exercício às vezes para a gente acordar, para a gente esquentar, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Uma vida no Espírito Santo glorifica a Deus. Sabe por que uma vida no Espírito Santo glorifica a Deus? Porque você não está entregue à libertinagem. Porque você não está entregue ao vinho ao qual leva a libertinagem. E eu falo sim de bebida, eu falo sim de vinho no seu literal, mas eu também falo de todas as coisas que podem tirar a sua vida da vontade de Deus e te levar a uma libertinagem, a uma dissolução e entregar você às suas próprias paixões. E quando você vê a sua vida simplesmente vai estar afundada em pecado, em dissolução. Porque às vezes você pode virar e falar assim: eu não bebo, tudo bem, mas às vezes você tem outros desejos, outras paixões, no qual você está se embriagando. Enquanto o Senhor chama a mim, a você e a nós como igreja a nos enchermos do Espírito. Então uma vida cheia do Espírito de Deus, ela glorifica. Uma vida cheia do Espírito de Deus, com o Espírito de Deus habitando em nós depois que aceitamos Jesus, mas cheias do Espírito, cheias do poder, também é uma vida que possui o fruto do Espírito. E quem conhece o fruto do Espírito sabe que significa que há transformação na sua vida, na minha vida. Toda raiva que você tem dá lugar ao amor, à paciência, ao perdão, à longanimidade, à mansidão. De repente a sua vida que é intempestiva e você é explosivo, de repente vai mudando e de repente você vai amando a pessoa, você vai caminhando a segunda milha, a terceira milha, a 20ª milha, quantas milhas forem necessárias, porque o Espírito Santo de Deus está cheio, está transbordando, e de repente você vai sentar do lado de uma pessoa simplesmente, e a pessoa simplesmente vai sentir algo diferente na sua vida, vai começar a se abrir, ou você vai só abraçá-la, você não vai precisar falar com ela, ou Deus vai te dar uma palavra de conhecimento, ou então Deus ele vai agir na sua vida, como a gente até já viu na palavra passada do pastor Marcelo, mas você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, não é para alguns, é para todos. Talvez alguns aqui se perderam ao longo do tempo, procurando, tentando, eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não sei se eu sou cheio, mas eu quero dizer para você, continue, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E qual é a sua vontade? Se a vontade de Deus para você é que você seja cheio, você simplesmente vai deixar isso de lado e falar que é para alguns? A vontade de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Não é para alguns. Não é para alguns. Pode levar o tempo que for necessário, pode levar anos. Temos às vezes testemunho de pessoas, de irmãos, que levaram anos, mas não desistiram porque quiseram ser cheios do Espírito Santo, quiseram falar em novas línguas, quiseram viver uma vida cheia de poder do Espírito Santo. Não importa o tempo, mas queira. Porque o que Deus quer para você é que você seja cheio. É que você seja cheio.
é que você seja cheio. E cheio não só para você, o que é mais lindo, que a gente leu aqui, é falando entre vós em salmos. Imagina eu cheio, imagina você cheio, imagina a pessoa do seu lado cheio, todos nós vindo congregar, todos nós vindo louvar ao Senhor cheios do Espírito Santo, e de repente você está virando ali para o seu Zezinho, virando para a Carla, e está ali louvando, está falando entre vós em salmos. De repente você vira para a pessoa do seu lado e dá uma palavra. De repente, se você ora, a pessoa cai no chão cheia do Espírito Santo. Isso é para todos. Isso é para todos. Imagina, irmãos, todos nós cheios do Espírito Santo, louvando ao único que é digno de todo louvor e adoração. Imagina você na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. De repente você chega do seu trabalho, você coloca a chave, você abre, e aquele ambiente de glória, porque a sua família está cheia do Espírito Santo. Imagina você viver isso no seu trabalho. De repente alguém está passando por uma situação, você ora, a pessoa é curada. Eu não falo só de uma dor de cabeça, que isso é o mínimo. Eu falo de um câncer que acaba de sair. Eu falo de uma situação que os médicos falam, você tem 3 meses de vida. Ou Deus te revela alguma outra situação que a pessoa está passando. E de repente você cheio do Espírito Santo, você vai lá e entrega essa palavra. E a pessoa é curada nas suas emoções. Mas, irmãos, a vontade de Deus é que todos nós vivamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio é para todos. A vontade de Deus é que sejamos cheios e não somente para alguns. Mateus 3,11, não precisa abrir, mas eu vou ler. João Batista, eu acho linda essa declaração. Mudou o meu entendimento de buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. João Batista falando acerca de Jesus Cristo. E esse poderoso mais do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, quem batiza não é pessoa nenhuma. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que procurar Jesus. Porque é Ele que vai te tocar. É Ele que vai encher você. É Ele que vai colocar o Espírito Santo e transbordar na sua vida. É Ele que vai te batizar com fogo. É Ele quem vai incendiar o seu coração. Mas você precisa procurar quem? A Jesus. Você precisa entronizar quem? A Jesus. Você precisa entregar a sua vida a quem? A Jesus. Jesus é o único caminho a Deus para a salvação. E Jesus também é o caminho para o Espírito Santo. Irmãos, o batismo do Espírito Santo é até muito mais do que somente falar em línguas. É uma vida cheia de poder, porque é uma vida com Jesus Cristo. Você precisa querer, eu preciso querer Jesus, e eu aprendi na minha vida, que eu viro e falo para Jesus, Jesus, me enche mais do teu Espírito. E toda vez que eu me sinto cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que é o próprio Jesus me tocando, me enchendo, ministrando na minha vida, enchendo a minha vida do Espírito Santo e enchendo a sua vida de fogo, incendiando você para viver aquilo que Ele tem. Então busque Jesus, busque Jesus, busque Jesus. Ore a Jesus para que Ele te batize. Às vezes, você pode vir aqui na frente e hoje você pode ser cheio do Espírito Santo. Hoje alguém pode orar por você, seja um pastor, seja um líder, seja uma pessoa do seu lado. Mas às vezes você pode estar sozinho no seu carro, de repente você pode estar sozinho na sua casa. E se você estiver buscando Jesus, você não precisa de ninguém colocar a mão na sua cabeça. Você precisa de Jesus, porque Ele vai te batizar. É Ele que vai te encher. É Ele que vai te encher e encher a sua casa e a sua família. A terceira vontade de Deus para as nossas vidas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa também eu gostaria que todos nós pudéssemos abrir. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Todos encontraram? Amém? Não? Todos encontraram? Amém. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição,
Em uma outra tradução diz que vos abstenhais da imoralidade sexual. Irmãos, aqui a gente não precisa nem ter dúvidas nenhuma, porque o texto ele é muito claro. Ele começa dizendo a vontade de Deus é, e ele discorre. Irmãos, talvez se a gente só lesse isso aqui já era suficiente. Isso aqui é muito importante. A santificação. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados e longe, e totalmente longe de toda imoralidade sexual. Aí agora, irmãos, eu queria realmente falar, e sei que temos algumas crianças, mas imoralidade, irmãos, é desde pornografia, é desde relacionamentos e relações sexuais antes do casamento, para adolescentes e jovens. São pensamentos impuros, práticas quando você está sozinho, impuras. São relações sexuais de adultério entre casados. Práticas sexuais ilícitas, mesmo casados. E a vontade de Deus é que nos santifiquemos. A vontade de Deus é que estejamos longe disso. Irmãos, é muito importante isso. E é muito sério. A santidade nas nossas vidas, ela é algo inegociável. E é expressa a vontade de Deus. E há várias passagens, sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos hoje, porque farei maravilhas no meio de vós amanhã. E aqui é lindo, porque a vontade de Deus é que sejamos santificados. Então, meus irmãos, se eu preciso ser santificado, algo que diz aqui é que eu e você, e nós como igreja de Cristo, e você que está assistindo essa pregação, é que você santifique a sua vida. Se você é solteiro, agora eu gostaria de falar diretamente aos solteiros, sejam jovens, adolescentes ou até adultos solteiros, e você vive na prática da imoralidade sexual, arrependa-se agora. E o agora é hoje. Arrependa-se hoje. Arrependa-se agora. Entenda isso que você está vivendo, isso que você está praticando. Isso não é bênção para a sua vida. Isso te afasta da vontade de Deus. Isso não permite que você viva a plenitude da vontade de Deus. E se hoje você não se arrepender e não se converter dos seus maus caminhos, irmãos, isso é muito sério para a sua vida. Abandone o pecado. Abandone cada prática, abandone a pornografia, abandone, solteiros, o sexo antes do casamento. Abandone. Isso não é para você. Isso não diz respeito a você, não diz respeito àquilo que Deus criou você para viver. Ele te chamou para viver uma vida de relacionamento com Ele, para guardar o seu corpo. Aqui no verso... A gente leu o verso 3, né? Mas ele continua falando no verso 4 que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação em Jesus. Então guarde o seu corpo, guarde a sua vida, porque não tenha medo de esperar. Não tenha medo, porque a hora que você encontrar a pessoa que se tornará o seu cônjuge, vocês continuarão se guardando e vão desfrutar de um relacionamento e um casamento saudável. Mas o relacionamento e um casamento saudável começa na sua vida de solteiro, não começa nem no namoro. Se você não sabe se guardar solteiro, você não vai se guardar no namoro. Se você não sabe se guardar no namoro, você não vai se guardar no casamento. Então, se você é solteiro, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Hoje, Deus ele quer mostrar a vontade dele e é um chamado para um arrependimento, sim, para eu me arrepender, para que cada um de nós nos arrependamos. Se você namora, você é um solteiro, mas você namora, e você vive a imoralidade sexual no seu relacionamento, abandone imediatamente. Imediatamente. Abandone o sexo, abandone as práticas, as conversas, a pornografia. Isso não é bênção para a sua vida. Abandone os toques. Corrija imediatamente o relacionamento de vocês.
para que seja de acordo com a vontade de Deus. Atenção aos que ainda não são casados a essa frase. Um relacionamento que vive na imoralidade sexual, na fase de solteiros e namoro, não é a vontade de Deus. Ou vocês corrigem hoje, portanto abandonem as práticas hoje. Mas se vocês não conseguem abandonar as práticas, algo que eu gostaria de dizer e dar uma direção termine o relacionamento de vocês. Porque se você não consegue guardar o seu próprio corpo em santificação ao Jesus Cristo, e nem o seu namoro, e você sabendo que isso não é a vontade de Deus, corrija isso na raiz. Jesus fala, se um olho teu te faz pecar, arranca-o. Se uma mão te faz pecar, arranca-o. Mas não entre, você que está namorando ou que está solteiro, num casamento manchado pelo pecado. E se um quer se corrigir, mas o outro não, ou se vocês vivem nisso e não sai do lugar, é melhor vocês terminarem o relacionamento de vocês hoje do que entrar num casamento fora da vontade de Deus. Pode parecer um pouco duro, e me perdoa, mas entenda que é sério. E se você é casado, irmãos, e vive imoralidade dentro desse casamento, abandone hoje. O Senhor chama, a palavra fala para que tenha um leito imaculado. Converse com seu cônjuge, peça perdão, confesse os pecados. Se de repente os dois estão, confesse, venha com os líderes, venha com os pastores, arrependa-se diante de Deus, mas santifique a sua vida. Santifique, aqui eu estou gastando um pouco para falar sobre a imoralidade sexual, porque é o que é a vontade de Deus para as nossas vidas expressa, mas eu também quero dizer que de repente você está vivendo uma vida que não é santificada em outro aspecto. Santifique-se. Quer seja solteiro, quer seja namorando, quer seja casado, santifique-se a sua vida. Abandone as práticas ilícitas, mas abandone todo e qualquer tipo de pecado, tudo aquilo que te leva à libertinagem, tudo aquilo que te leva à dissolução. Santifique-se, santifique-se agora. Tiago 5,16. Vamos ler tudo juntos? E depois Hebreus 12,14. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela nos ensina, nos exorta, ela diz o seguinte: confessem os seus pecados e vocês serão curados. Orem uns pelos outros. Confesse. Algo que eu aprendi aqui na nossa igreja, que o poder do pecado é quando ele ainda está escondido, mas quando você coloca a luz, você dá nome aos bois, e você coloca, olha, estou precisando de ajuda nisso, ele perde todo o poder, e a cura na confissão, a cura na oração. Há uma frase, para quem conhece, do pastor Bill Johnson, num livro chamado Face a Face, que ele diz o seguinte: a verdade é que o grau da nossa percepção da face de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus, corresponde diretamente ao grau da nossa submissão à obra transformadora do Espírito Santo. E isso vai correlacionado a Hebreus 12,14, que eu falei que a gente ia ler, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade gera intimidade. E, por sua vez, essa intimidade atrai a presença de Deus. Então, a vontade de Deus que sejamos santificados não é simplesmente por um livro de regras, não é porque é algo chato, mas a vontade de Deus é que a gente realmente entenda que ela é um convite à intimidade. Isso atrai a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Isso me torna cheio do Espírito Santo e isso me leva por caminhos de salvação. A verdade é que viver santidade é uma bênção. Há alegrias na santidade. Você pode desfrutar de confiança. Você pode desfrutar de alegria no Senhor. O chamado de Deus para sermos santos como Ele é,
Não é uma ordenança sem propósito, mas é o chamado de um Deus desejoso por relacionamento. Ele não pode se relacionar com algo ou alguém contrário à sua natureza. Ele não se relaciona com o pecado. Por isso que toda vez que ele quer manifestar sua presença na Bíblia, e a gente vê isso em grandes avivamentos na Bíblia, ele chama o povo a endireitar suas vidas, a confessar e abandonar pecados, a proclamar jejuns, porque ele está falando assim, eu quero me relacionar com você, eu quero me manifestar, eu quero te atrair para a minha presença, mas antes eu preciso que haja um alinhamento, e o grau da nossa percepção da presença de Deus vai aumentar quando a gente se sujeita à obra transformadora do Espírito Santo. A quarta vontade está em 1 Pedro 2, 13 e 15 a 15. E aí, vou ler e vou pedir para você depois deixar em 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Pedro 2, 13 a 15. São mais esses dois textos. Essa é a quarta vontade de Deus, que diz o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, a quarta vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos submissos. É a submissão das nossas vidas a começar a autoridade de Deus para conosco, mas também submissão às autoridades que estão nas nossas vidas. E aí eu gostaria de só rapidamente falar e estender para que a gente possa entender isso. A autoridade eu preciso ser submisso, a começar para aqueles que moram e vivem com os pais, a autoridade dos pais. A autoridade, às vezes, do chefe no trabalho, a autoridade do professor, a autoridade no nosso contexto de igreja local, a liderança, aos pastores, a autoridade, até mesmo as autoridades civis da nossa nação. Mesmo concordando ou não com certas coisas, principalmente no âmbito civil da nação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus nos chama, por causa do Senhor, devemos nos sujeitar. E sujeitar a autoridade é você orar por ela, é você gastar o tempo, procurar entender. Às vezes, principalmente os mais novos, não querem entender nem o que o pai está dizendo. Mas sujeite-se, procure, pai, por que o senhor disse que eu posso? Ou por que você disse que eu não posso fazer tal coisa? Geralmente a gente só quer a explicação do quando não pode. Por que eu não posso? Mas quando teu pai te dizer que você pode fazer, então honre ele, submete-se a ele, fala, por que eu posso fazer também? Não é porque só é contra a nossa vontade que a gente tem que questionar a Deus, mas Deus, por que eu posso fazer também? E também devemos honrar, obedecer às nossas lideranças e autoridades, mas entender que a vontade de Deus, ela caminha até através de submissão. Até porque, se você um dia você quer, já antecipando um pouco do final, se você quer caminhar com alguém numa vida, num relacionamento, num casamento, olhe como essa pessoa se sujeita e honra os pais. Como honra as autoridades que são impostas nas suas vidas, como se fosse o próprio Deus que colocasse. Honre, ore, procure entender, não simplesmente saia falando mal. Não simplesmente, às vezes, mas eu não falo mal, mas o seu coração já matou a pessoa. O seu coração já condenou, já julgou, já disse um monte de coisa que a sua boca não falou. Porque às vezes quando a sua boca falar, como a palavra diz, só vai falar o que está cheio o coração. A submissão, ela é honrar, obedecer e seguir nessa mesma visão. Ela também deve ser vivida num contexto em que a gente obedece ou segue uma ordem enquanto ela está caminhando com a palavra de Deus. Toda e qualquer ordem que é diferente a isso e que me levaria a pecar, isso não é submissão, é algo só, um parênteses importante para as nossas vidas. Toda submissão, ela deve ser vivida de acordo com a palavra. Tudo que é contrário, irmãos,
não procede do Senhor. E o quinto e última vontade de Deus expressa está em 1 Tessalonicenses 5,18. Abram comigo rapidinho. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma forma de adorar a Deus. A gratidão revela profunda satisfação em Deus em todas as coisas. A gratidão tem o poder de transformar uma situação triste em alegre. A gratidão é a vontade de Deus. Às vezes isso pode passar despercebido em nossas vidas, porque se deixar no nosso dia, é mais fácil a gente reclamar do nosso dia, reclamar do que estamos vivendo, do que agradecer a Deus. Esse versículo fala e é tão importante na minha vida, porque é um aspecto que eu procuro trabalhar, e eu preciso trabalhar muito, que eu escrevi num papelzinho, e lá em casa, eu trabalho de casa, então eu tenho um escritório e uma mesa, e eu coloquei do lado do meu computador. Toda vez que eu estou com um dia difícil, está lá escrito: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa vontade de Deus, seja agradecido, seja agradecido. Então, Deus, obrigado, porque o dia está difícil, mas seja agradecido, seja agradecido. Uma experiência que uma vez, quem já foi no Poupa Tempo, e às vezes, hoje em dia, eu acho que as últimas vezes que eu fui, estava poupando tempo mesmo, mas muitas vezes o Poupa Tempo ele não faz muito jus ao nome, né? Então você pega lá e fica uma fila gigantesca e horas, aí quando vai chegar a sua vez, parece que pula para o de trás. E eu lembro que eu estava lá, e eu estava sendo demorado para ser atendido, aí a pessoa me atendia, aí ela vinha e falava: sua vez? Tá bom. Saía, ia fazer outra coisa, ia conversar com outro funcionário, aí procurava, voltava, ficava uma enrolação, e eu estava começando a ficar angustiado. Aí eu não sei se vocês passam pela mesma coisa, eu estava começando a ficar: meu Deus, caramba, o que está acontecendo? O que essa pessoa está fazendo? Aí você já quer começar: em nome de Jesus, que isso passe, que não sei o quê, você já está ali ficando transtornado, e você estava chegando bem, tranquilo. Aí até que uma hora eu falei: não, quer saber, eu vou agradecer a Deus. Eu lembrei de um hino antigo, de um cantor americano chamado Don Moen, que eu conheço desde pequeno, que vai falando assim: dai graças de todo o coração, dai graças ao único Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus, e assim por diante. E eu comecei a cantar isso. Aí eu comecei até a declarar, mudei a letra para dou graças de todo o coração. De repente, aquilo que estava demorando horas, em 5 minutos chegou: tá aqui o seu papel, tá aqui essas coisas, pode ir embora. Eu falei: nossa! Por que eu não comecei a cantar e a adorar e ser grato antes? Acho que da próxima vez eu já vou chegar falando: dou graças, quem sabe eu pulo na fila. Mas, irmãos, é um testemunho simples, mas que mudou o meu coração. Eu poderia ter saído de lá, mesmo sendo atendido, mas saído de lá falando mal da pessoa, saindo de lá com uma situação ruim, e aquele dia que estava bom e fica ruim, aí eu já chego em casa nervoso, aí tem uma outra situação, e de repente, quando você vê, a sua casa já está transformada, mas na verdade é transtornada. Mas quando você deixa que a gratidão entre na sua vida, isso produz frutos que glorificam a Deus. A gratidão atrai o coração de Deus. Deus se agrada da gratidão das nossas vidas e lábios. E até me lembro do pastor Silvio, que o testemunho dele é da mulher que sempre estava alegre, grata, e isso chamou a atenção dele no serviço. E de repente, nós podemos ser essa nova pessoa alegre, feliz no nosso dia a dia, que vai chamar a atenção daquele que hoje está perdido, mas que amanhã vai conhecer a Jesus. Salmos, não precisa ler, abrir comigo, mas Salmos 50, 23 diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Irmãos, a gente falou aqui da vontade de Deus, e a gente foi discorrendo aqui sobre alguns pontos.
Então, todos esses pontos abordados são preceitos que revelam a vontade de Deus. Então, eu comecei falando de algumas perguntas. Com quem, em algum caso, se eu mudo ou não mudo, eu trabalho ou não trabalho, cidade e não sei o quê, ou ministério, ou qualquer dúvida que você está pensando na sua vida nesse exato momento. Talvez você não vai encontrar uma situação clara, que é aquela coisa, meu Deus, aquele anjo, aquela luz cortando a janela da nossa igreja e brilhando sobre ti. Mas você encontra a vontade de Deus revelada em preceitos. Aqueles que estão solteiros, que querem começar um relacionamento. A pessoa com quem você quer começar um relacionamento, ela é salva? A pessoa com que você quer começar um relacionamento, ela é cheia do Espírito Santo? Ela é santificada em sua vida, vivendo longe de toda imoralidade sexual? Ela é submissa às autoridades que são impostas na vida dela? E ela é uma pessoa agradecida, de verdade, em todos esses aspectos? Pois bem, meus irmãos, posso dizer, com segurança da palavra, que é um bom indicador de que esse relacionamento pode começar dentro da vontade de Deus, desde que seja mantido esses pontos. Você está com uma situação que você precisa mudar de trabalho ou não? Alguma desses pontos vão manter você se você mudar de trabalho? Um exemplo meu, pessoal. Uma vez recebi uma proposta de emprego. O pastor Paulo foi até uma das pessoas que me aconselhou muito na época. Era para morar 6 horas daqui, para trabalhar numa escala de 7x1 no noturno, mas tinha uma projeção de carreira absurda, já ia começar super bem, como um gestor. Mas eu ia trabalhar de domingo a domingo, não iria ter feriado, ia trabalhar de noite e, consequentemente, eu ia me afastar. Na época, ainda era minha namorada, a gente estava para noivar, a Flávia. Eu ia me afastar dela, eu ia me afastar da igreja. Eu não teria, provavelmente, nenhuma igreja para congregar, nem aqui, porque eu estaria 5, 6 horas, e só ia ter um dia de folga na semana. Então, 5 horas para vir, 5 horas para voltar, já gastei quase o dia inteiro útil no carro. E provavelmente não teria tempo para congregar lá, porque estaria trabalhando de noite e de madrugada e de dia estaria dormindo. Será que eu estaria vivendo a vontade de Deus de salvação? A vontade de Deus de ser cheio do Espírito Santo? Será que eu estaria vivendo a submissão e seria uma pessoa agradecida, santidade? Eu não tive, para esse exemplo, eu não tive uma resposta clara de Deus, mas eu realmente tomei uma decisão pautada na palavra de Deus, aquilo que me manteria na presença dele, e eu declinei a proposta. Eu preferi ficar onde eu estava, para que eu pudesse manter a minha vida com Deus, para que eu pudesse manter a minha vida congregando, para que eu pudesse manter, não me importasse se financeiramente seria melhor, porque o dinheiro, ele não compra certas coisas. E o dinheiro, às vezes, pode te afastar da sua família. Às vezes, você vai tomar uma decisão de emprego, mas isso vai te afastar do seu cônjuge, dos seus filhos. Isso vai, às vezes, de algum momento, em alguma coisa, pode criar uma ruptura. Às vezes, você está querendo saber do seu ministério, eu faço, não faço, eu entro, não entro, seja na nossa igreja, ou seja, faço um grupo na minha escola, no meu trabalho, de oração no intervalo de 20 minutos. Irmãos, é para gerar salvação? É para que o Espírito Santo enche as vidas? É para que haja santificação das pessoas que lá estarão? É para que haja uma revelação da vontade de Deus através da submissão e de uma vida e um coração grato a Deus? Pois bem, pode abrir um grupo de oração e evangelize essas pessoas. Porque a vontade de Deus também é expressa, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Às vezes a gente fica esperando, estagnado, algo que já está na vontade de Deus. E vocês conseguem entender tudo que a gente falou hoje e aplicar para algo da vida de vocês? Vocês conseguem, como eu, pensar em alguma situação que você está vivendo e que às vezes você está estagnado há não sei quanto tempo da sua vida, mas se você entender os preceitos do Senhor e aplicar na sua vida, isso vai te ensinar. Porque um exemplo que Deus também me falou, quando o filho é pequeno, o pai, hoje minha filha tem 1 ano, a Flávia e eu, a gente escolhe até a roupa que ela vai se vestir, mas quando ela tiver certa idade, ela vai escolher a roupa dela,
mas ela vai escolher a roupa dela de acordo com os preceitos que a gente ensinar, e isso é o que eu espero. Eu não vou precisar ficar falando para ela toda hora, em nome de Jesus, que ela precisa se vestir X, Y, Z. Porque os preceitos já serão ensinados. Se um pai fala, quando é pequeno, fala assim, vai na lanchonete e compra uma Coca, porque o pai gosta de Coca, mas o filho já tem 25 anos de idade, e o pai não precisa ficar falando, vai na lanchonete e compra uma Coca, vai na lanchonete e me traga um refri. O filho vai saber, vai trazer suquita ou Coca? Coca. Porque sabe que o pai quer a Coca, porque o pai nunca falou de suquita. É um exemplo básico. Isso, irmãos, está na palavra de Deus. Às vezes, a gente está perdendo tempo, mas Ele já revelou toda a vontade dEle para nós. Não vai ter, às vezes, mude para a cidade de Uberlândia, para São José dos Campos, mas você tem que analisar se todas as decisões da sua vida serão pautadas e se vão te levar e caminhar em caminhos de salvação, em caminhos de ser cheios do Espírito Santo, em caminhos em que a sua família vai ser abençoada, o seu ministério vai ser abençoado e a sua vida vai ser santificada e haverá fruto de louvor e gratidão em ti. Eu queria que a gente ficasse de pé, meus irmãos. Eu gostaria de tomar uma liberdade. Eu não sei se os pastores vão vir. Gostaria de tomar uma liberdade aqui. Se você entendeu essa palavra, entendeu que você precisa alinhar a sua vida com o Senhor, em algum desses aspectos, porque a vontade de Deus, ela é clara para nós. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu queria tirar um tempo para que a gente pudesse fazer isso. Você nunca entregou sua vida para Jesus, mas você entendeu hoje que Ele te ama e Ele quer que você seja salvo. E você hoje, por algum motivo, você nunca ouviu o Evangelho antes, ou você já ouviu, mas não achava isso tão importante, e você não entendia que Ele te amava e que era tão importante assim, porque a vontade dEle é que você seja salvo. Eu quero te dar a oportunidade que você possa entregar a sua vida para Jesus. Mas se você também ouviu essa palavra hoje, e você fala assim, eu estou precisando ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar em novas línguas, mas além de falar em novas línguas, eu quero ser cheio, eu quero uma vida de poder do Espírito Santo, eu quero te dar essa oportunidade. Se você ouviu essa palavra hoje, e você entendeu que a sua vida não está santificada, e que você precisa se arrepender dos seus pecados, e receber o perdão deles, de Deus para com você, eu quero te dar a oportunidade. E se você está precisando alinhar a sua vida com a vontade de Deus, em qualquer aspecto que seja, até mesmo para uma tomada de decisão, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Então, o pastor acho que vai cantar uma música. Enquanto o pastor ministra uma música, eu quero te dar essa liberdade de você vir à frente. São todos esses 4 apelos. Por salvação, se você quer ser salvo, vem à frente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, hoje é o seu dia, venha à frente. Se você quer um apelo de arrependimento, consertar a sua vida, chorar e se arrepender, venha à frente. E se você quer se alinhar com a vontade de Deus para as decisões da sua vida, venha à frente. Então a gente vai dar um tempo aqui e você tenha total liberdade.